Bom dia, meus amores. Para quem vai fazer a tarefa pela manhã, boa tarde. Para quem vai fazer à tarde. Estamos iniciando mais um dia, pedindo a Deus que seja abençoado para todos nós, com muita paz e bons aprendizados. Então, agora nós vamos dar início à nossa aula de ciências para vocês fazerem a atividade de vocês. Nós vamos falar sobre a conservação dos recursos naturais. Vocês lembram que a gente apresentou a aula sobre recursos naturais? O que são os recursos? São elementos que nos ajudam em algo, né? Na escola, a gente usa um pincel, usa a lousa, né? Usa o lápis, a borracha, para ajudar. O recurso, ele ajuda. E recursos naturais, o nome naturais vem de natureza, o nome mesmo já está dizendo. Então, são elementos da natureza que nos ajudam em algo, né? E que são indispensáveis para a nossa existência, para a existência da vida humana e animal e vegetal na Terra. Então, quais são eles? A água, o ar, o solo, né? A luz do sol. São elementos, são recursos naturais que vêm da natureza, que Deus criou, muito importantes para nós, seres vivos, tá? Cada um é responsável por algo na nossa vida. O ar, pela nossa existência, né? A gente precisa respirar o ar. O solo para a gente plantar, cultivar, né? Criar animais, né? A luz do sol para iluminar o dia e não ter só frio na terra, que senão seria só frio, não daria para plantar, né? A água, imprescindível também na nossa vida, a gente tem que beber para se hidratar, né? Não tem como a gente sobreviver sem a água, se ela acabar, a água própria para a gente beber, não tem como haver vida de ser vivo na Terra. Então, por isso a gente vai ver algumas maneiras de conservar. O que é conservar? Preservar, de cuidar para que esses recursos não acabem, tá? Os recursos naturais, eles são muito importantes, como a tia já falou, tá? Eles são muito importantes por quê? Porque eles são elementos que são importantíssimos para a existência dos seres vivos na Terra. Seres vivos são quem? Quem tem um ciclo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Nós, seres humanos, as plantas e os animais, né? E também esses recursos são importantes para que elementos não vivos também existam, né? Mas para que eles estejam sempre disponíveis, ou seja, para que eles existam sempre, esses recursos naturais, é preciso que utilizá-los, né, com consciência e sem desperdício, ou seja, a gente tem que cuidar para que use o necessário desses recursos, como por exemplo a água, né? A gente já veio, a gente já falou bastante sobre isso. Os cuidados com o ambiente em relação ao lixo, a gente também vai ver sobre isso. Então, para que eles não acabem, a gente precisa poupar, usar o que é necessário, tá? Para não haver desperdício, ou seja, usar mais do que deve. Né? Igual como quando eu falo para vocês, quando se vai na floresta retirar uma quantidade de madeiras para construir, pode, com um documento legal, né, assinado pelo IBAMA, que é o grupo responsável de proteção à floresta. Pode, agora quando se vai tirar uma grande quantidade sem permissão e tirar uma grande quantidade mesmo, aí já é desperdiçar os recursos da natureza, né? Porque as plantas existem porque tem a luz do sol, porque tem o solo para plantar, né? Mas sem eles, né, como é que a gente vai, sem o solo desgastado, queimado, né? Como é que a gente frágil, como é que a gente vai plantar? Não vai ter como ter plantio, tá? Não vai ter como ter plantas, não. O solo ele precisa ser forte. E quando se queima, quando se derruba muito, o solo sofre. Ele fica inapropriado para o plantio. A luz do sol, ela é um recurso natural. Ela é um recurso natural que ela não se acaba, tá? Não é? A luz do sol, ela vem lá do sol e ela não se acaba. Não é um recurso que esgota.
tá lá. A luz do sol a gente já sabe que não vai se acabar. Está sempre aqui iluminando a Terra, né, nos horários, para um lado da Terra, depois para o outro lado. Esse recurso a gente sabe que não se acaba. Porém, existem os recursos como a água, o ar e o solo, que é necessário muito cuidado, porque o ar se acaba, ele se acaba, sabe como? Quando o ar está poluído, ele fica inapropriado para nós seres vivos respirarmos. Não dá para as plantas, né? Não dá para a gente, para os animais respirar. Então, o ar vai acabar. Se o ar estiver todo poluído, como que a gente vai? Ele não acaba sumindo, mas ele fica inapropriado e ele fica tóxico, com fumaças de indústria, de carro. Então, ele fica inapropriado, é como se o ar não existisse mais. O ar para a gente respirar tem que ser limpo. E a água a gente já sabe que quanto mais a gente desperdiçar, usar mais do que deve, a água pode acabar de vez. A água própria para beber, que é potável, sem cheiro, sem cor e sem sabor. Foi isso que a gente aprendeu? E o solo, eu falei como é que ele se acaba. Com muitas queimadas, com a retirada de muitas árvores do local, porque vai chover naquele local vazio e a chuva vai levar pequenos pedaços do solo e vai formar buracos, então não vai ficar apropriado para plantio. E muita gente não faz o reflorestamento nas florestas. O que é o reflorestamento? É cortar árvores, tirar árvores, mas plantar outras no lugar. Existem grupos que fazem, mas infelizmente uma grande parte da Amazônia, a maior floresta, né, do mundo, ela está totalmente devastada, queimadas, retirada de muitas árvores e não tem reflorestamento, não tem plantio de novas árvores, né, em grandes partes dela, que ela é espalhada no Brasil, tá? E se a água, o ar e o solo não tiver cuidado, se a gente não tiver cuidado, eles também vão se acabar. Só vai ficar a luz do sol, mas a luz do sol vai iluminar a terra, mas como que a gente vai beber e a gente vai comer e a gente vai plantar, né? Não vai ter como. Então, se eles ficarem poluídos, eles tornam-se impossíveis de serem usados, infelizmente, tá? E se esses recursos naturais acabarem, não tem vida para os seres vivos. Os seres vivos deixam de existir. Economizar água é uma das atitudes que a gente pode fazer para que esse recurso natural não acabe, tá? Para que ele nunca falte. Economizar água que a gente bebe. Como? Quando você vai tomar banhos, né? Você tem que tomar o máximo de cuidado para não demorar. Você tem que se banhar direitinho, bem direitinho. Mas você não pode ficar com o chuveiro aberto enquanto você está se ensaboando. Ou está cantando, ou está falando. Você tem que se ensaboar e lembrar que a água que você está desperdiçando ali no chuveiro é a água que vai fazer falta na casa de alguém. A gente explicou no outro vídeo que em muitos lugares tem problema de falta de água, né? E quando demora a chover, mais ainda, tá? Outra coisa, poluir os rios. Muito cuidado, o lixo é para ser jogado no lixo, não nos rios. Porque senão, olha aqui o que acontece. Claro que não tem uma torneira no planeta Terra, mas cada gota que a gente derrama a mais, é como se estivesse tirando a água do planeta, né? O planeta é formado por muita água, mas tem também muita água salgada, água do mar. Essa não dá pra gente beber para cozinhar, tá? É muito sal. Não tem como um ser vivo sobreviver bebendo água do mar, certo? Locomover-se a pé ou de bicicleta para pequenas distâncias. Andar, gente, a pé, de bicicleta. Porque além de ser um exercício maravilhoso, né? Olha o que acontece com os escapamentos dos carros. Esses tubos que tem atrás do carro liberam muita fumaça, tá? Fora das fábricas que moram em grandes capitais também liberam muita fumaça. Aí o que acontece? O ar fica poluído e fica inapropriado para o nosso uso. E aí se ele acabar, se ele ficar poluído, ele acaba. Não tem como a gente respirar, tá? Então, andar de bicicleta, andar a pé para pequenas distâncias, se você mora perto da escola, mesmo que não seja tão perto, mas se dá para ir, vá a pé, vá de bicicleta, com um adulto, claro, tá? Com a família. É muito bom, é um exercício muito bom, né? Você dá tempo de ir conversando e olhando a paisagem e você ainda ajuda o meio ambiente, né? Porque pequena distância não precisa de carro e de moto, né? A moto também ela solta.
essa fumaça prejudicial ao ar. Então, outra atitude que a gente pode fazer para evitar que o ar fique poluído, certo? Outra coisa, descartar o lixo sempre em lixeiras. Você nunca deve jogar nas ruas, como nas imagens aqui. Leve sua sacola, se você está no local que não tem lixeira, ande com uma sacolinha no bolso para você colocar o lixo que você, um papel de bombom, um papel mesmo. E em casa, se você puder fazer a coleta seletiva, que é qual? Separar o lixo nas latas correspondentes, o que é plástico só para um saco ou uma lata, o que é papel só para uma lata ou um plástico, tá? Um saco. Não joguem lixo na rua, porque olha aqui, ó, o que acontece? Traz doenças, né? Enchente, porque vai chover, vai encher as ruas, porque o lixo vai ficar parando a água, e muita poluição. Dessa poluição vai causar doenças graves. Então, outra atitude, ande com sua sacolinha no bolso para colocar o lixo que você usa, para que você consumiu alguma coisa, que tem papel, que tem plástico, você guarda na sacola para jogar na lixeira de casa. E se em casa você puder separar o lixo, para ficar melhor, né? Até para evitar as pessoas se machucarem, por exemplo, com vidro. Não precisa ter uma lata bonita, você coloca no saco um papelzinho com fita, indicando que tipo de lixo tem ali. Você já vai estar ajudando o meio ambiente, e muito. Então é isso, meus amores, certo? Pequenas atitudes que fazem a grande diferença. Cuidados com o meio ambiente, que começa na sua casa, tá? Começa na sua casa, ajudando na limpeza de casa, enchendo uma garrafa com água, colocando o lixo para fora junto com o pai ou a mãe ou a pessoa que trabalha, varrendo seu quarto, dobrando sua roupa, dobrando ajeitando sua cama quando você acorda. Ajudar em casa já é o primeiro passo para cuidar do meio ambiente. A gente primeiro cuida do ambiente em casa, depois a gente cuida do de fora, que é a escola, que é a praça, que é a igreja, que são os lugares que a gente frequenta fora de casa. Mas primeiro ajude em casa, tá? Você já tem a idadezinha correta, certinha para ajudar em casa, a enxugar uma louça, ou a levar, sempre que almoçar, tomar café, jantar, leve a louça para a pia. Se sua mãe e seu pai já deixam lavar, lave também, tá? Lave bem lavadinho. Todo o serviço a gente faz bem feito, para a gente fazer só uma vez. Quando a gente faz mal feito, a gente faz 2, 3, 4. Então a gente faz logo bem feitinho. E guardar seus brinquedos, tirar o pó dos seus brinquedos, tá? Das suas estantes, do seu quarto. Arrumar sempre sua cama, arrumar seu material na bolsa, se você já estiver indo para aula presencial, tá? Tirar quando voltar, lavar sua cuequinha, lavar a calcinha, as meninas, tá? Tá? A mamãe pode, se a mamãe já liberou para lavar algum tipo de roupa, você já pode lavar sua roupa íntima, tá? Tem problema nenhum, vocês já estão na idade maravilhosa de ajudar o papai e a mamãe. Ajudem, porque vocês vão estar também cuidando do meio ambiente, principalmente do ambiente maravilhoso que é a casa de vocês, tá bom? Então, vamos cuidar do meio ambiente, começando do de casa, certo? Então, fiquem com Deus, muitos abraços e beijos para vocês. Até a próxima, com fé em Deus. Bons estudos!